esta noite. Vou falar aqui em ritmo de estudo bíblico, com o máximo de tranquilidade possível. Irmãos, por que a necessidade dessa palavra? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo o projeto de Deus para nós, aquilo que Deus projetou para a igreja, aquilo que Deus projetou para a família, aquilo que Deus projetou para obreiros, aquilo que Deus projetou, enfim, para todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja, eu observo que nós estamos um tanto aquém daquilo que Deus planejou. Deus planejou para nós uma vida abundante. E muitas vezes, quando nós olhamos para a vida do crente, nós não vemos abundância. Nós vemos uma mesquinhez, se vocês me permitem usar essa palavra, em termos espirituais, em termos de conhecimento e principalmente em termos de relacionamento com Deus. Muitos de nós não sabemos o que significa relacionar-se com Deus. Para muitos ainda ser cristão é fazer parte de uma denominação evangélica. Para muitos ainda ser cristão é ostentar o nome de uma denominação, ir aos cultos na quinta e no domingo, ir a alguns ensaios, outros não, e nada mais do que isso. Mas, irmãos, ser cristão no projeto de Deus, não na nossa visão, mas no projeto de Deus, quer dizer o seguinte: um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, um relacionamento que traz intimidade, não é com qualquer pessoa, mas com o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E dentro desse projeto de Deus, quando alguém entende essa ideia, que é revelada através das páginas da Bíblia Sagrada, e busca esse relacionamento, essa pessoa vai ter condições de vencer vicissitudes que vão surgir na sua vida com muita abundância, com muita perseverança, com muita alegria, com muita disposição, porque ela não estará firmada em pensamento ou ciência humana, mas ela estará firmada na própria vontade de Deus. Tem muita gente triste dentro da igreja, tem muita gente equivocada dentro da igreja, tem muita gente perdendo tempo dentro da igreja. E eu me lembro de alguns anos atrás, eu ouvi um pregador dizendo: se você quer perder tempo, vá para o mundo. No mundo você perde tempo à vontade. Aqui dentro não é lugar de perder tempo. Aqui dentro é lugar de se relacionar com Deus. Agora olha só, irmãos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre Noé. E o que é que isso tem a ver conosco? Que lições a gente pode tirar da vida de Noé, mais especificamente da sua vida pós-dilúvio, mais especificamente ainda da sua vida pós-plantação da vinha. A Bíblia nos diz que houve o dilúvio, 40 dias, 40 noites de chuva sobre a terra. Depois desses 40 dias, mais 110 dias, as águas continuaram subindo, 150 dias. Depois, houve um período, eu não me lembro exatamente agora, me parece que 40 dias ele solta o corvo. Depois mais 7 dias a pomba, mais 7 dias a pomba e outros 7 dias a pomba. Depois em 70 dias as águas baixaram. Somando tudo, pastor Lucas, nós temos 371 dias. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Segura aí. 371 dias dentro de uma arca apenas com sua família e uma infinidade de animais, nutrindo uma expectativa. Deus falou que o dilúvio viria, o dilúvio veio. A humanidade pereceu. Agora nós estamos entrando em um novo tempo. Como será esse novo tempo? Estamos entrando agora em um tempo de bênção, de paz, onde os homens não vão fazer mais o que querem. 371 dias nutrindo uma expectativa. Como será a minha vida agora que eu vou entrar no terreno da promessa de Deus? Irmãos, segura bem o que eu vou te falar. Muitos dentro da igreja se entristecem porque passam muito tempo da sua vida nutrindo expectativas do que será depois que chegar a certo ponto. Só que quando chega naquele certo ponto que tanto desejou, as suas expectativas não são correspondidas. E muitas vezes ele se decepciona com Deus. E alguém pode dizer: pastor, isso não existe. Não existe crente decepcionado com Deus. Irmãos, eu falo como homem de Deus, como pastor de ovelhas. Uma das coisas que mais tem dentro das igrejas hoje são pessoas decepcionadas com Deus. Não arredam o pé daqui, mas constantemente estão dizendo: Deus, e aí? O que aconteceu?
Cadê o meu sonho? Aquilo que eu esperava, aquilo que eu projetei, aquilo que eu desejei, aquilo que eu orei, aquilo que eu busquei. Eu dediquei minha vida a ti e eu não cheguei em lugar nenhum. Deus, cadê? E aí vem a decepção. E é muitas vezes por isso, crente, que nós temos dificuldade para dar glória a Deus com o nosso coração, para dar glória a Deus com um louvor que saia de dentro, não só da boca, mas que saia de dentro. 371 dias, finalmente as águas baixaram. Agora que o negócio começa a complicar, escute bem isso. Noé sai da arca com a sua família, com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com as esposas de seus filhos, com a sua esposa e todos os animais. Tudo era novidade. Finalmente eles estavam vendo a terra novamente, as vegetações que já haviam começado a crescer. O coração palpitou, que coisa linda. Daqui a pouco Deus coloca lá o sinal da aliança, o arco-íris. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Irmãos, até hoje, nesses dias atrás eu estava vindo, aqui em Sorocaba mesmo, não lembro onde eu estava passando, acho que perto de casa mesmo, num desses dias de chuva aí. E eu vi um arco-íris, fazia tempo que eu não vi o arco-íris bonito como aquele, bonito mesmo, formoso. Me deu até vontade de tentar encontrar o final para ver se achava um pote de ouro. Mas eu falei, eu vou desistir dessa ideia, melhor depender da fé. Irmãos, lindo. E eu lembro que eu parei ainda o carro um pouquinho do lado, se diminuía a velocidade, não parei, para ficar olhando, né, olhando, dirigindo bem devagarzinho, olhando, falando, que coisa linda. Noé, quando saiu da arca, estava desse jeito. Eita, que coisa linda. Cheguei na terra da promessa, cheguei, ou melhor, no tempo da promessa, cheguei do outro lado da promessa de Deus, o dilúvio veio, agora eu estou aqui com a minha família, eita, que coisa linda. Mas agora preste atenção nisso, crente, me ajude aí, meus irmãos, por favor. Passa uma semana, Noé vê a sua esposa, os seus filhos e suas noras. Até a fauna havia se espalhado. Os irmãos sabem, 2 animais, um casal, né, de cada dos animais não puros, ainda que a lei não existisse para determinar o que era puro ou não, mas a Bíblia diz lá, né, 2 dos puros, 7 casais dos puros e 2 dos não puros. Mas aí é outro detalhe, deixa para depois. O que acontece é que desceu da arca, a fauna se espalhou. Uma semana, só família, eita, que beleza, ó. Oh, chegamos, estamos na benção. De vez em quando eu vi um pássaro aqui, ó que bonito. Foi-se embora, aquele silêncio. 2 semanas, só a família, pastor Zias. Só a esposa, só Sem, só o bagunceiro Cã, já vão ver por que eu digo que ele é bagunceiro, e o Jafé. E as noras. Bacana, né? De vez em quando passa ali um animalzinho, um ser, e aquele silêncio sobre a terra. 3 semanas, só a esposa, só os filhos e as noras. E aí a Bíblia não diz, mas eu já começo a imaginar a irritação naquele povo, irmãos. Irritação, pastor? Sim, eu tenho. Você tem condição de me dizer que isso aconteceu? Eu tenho, irmão. Sabe por quê? Porque sempre que o ser humano é tirado da sua rotina, da sua normalidade, daquilo que lhe dá conforto, a tendência é ele cair em irritabilidade. Quem sabe a mulher já estava meio com a cara fechada. Os filhos já, meu Deus, não acontece nada aqui. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Xbox. É claro que eles não diriam isso, né? Mas hoje a gente fala, né? Não vou hoje na igreja porque hoje eu preciso relaxar, eu vou gastar um tempo no Xbox. Aí deu até espirro do Marcos ali. Glória a Deus. Faz assim só para os irmãos descontrair um pouquinho. Irmãos, 1 mês, 2 meses, aquilo incomodou Noé. Presta atenção no que eu vou te dizer, crente. Sempre que algo nos incomodar, que causar em você e em mim a sensação de impotência, de incapacidade, Deus, a minha vida não vai sair disso. Porque quando Noé olhava para aquilo, ele pensava o seguinte: é só minha esposa, os meus filhos, minhas noras e os meus netinhos quando começarem a chegar aí. Só, mais nada. Somos só nós na terra. A expectativa dos 371 dias se tornaram agora em aflição. Somos só nós.
É sempre a mesma conversa, sempre o mesmo assunto, não tem nada diferente. E isso fez gerar, irmão João, pastor João, fez gerar dentro do seu coração, sabe o quê? Uma angústia, um desespero, que é herança lá do Éden. Sempre que você tiver falta de alguma coisa, falta de atenção do seu cônjuge, falta de dinheiro, a ponto de você ficar desesperado para pagar conta, falta de saúde, falta de paz dentro do lar e assim por diante, sempre que isso acontecer, tem algo que vai acontecer na sequência com você, sabe o que é? A tua plenitude criacional virá à tona. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar isso, irmãos. Quando Deus nos criou, nos colocou lá no Éden através de Adão e de sua esposa Eva, Deus fez o homem 100% homem, a mulher 100% mulher. E aí alguém pode até torcer o nariz e falar: ô pastor, peraí, você está dizendo que eu não sou tão homem assim? Justamente, estou dizendo. Mas eu não estou falando em termos eróticos, sexuais ou preconceituais, não, irmãos. Eu estou falando em termos criacionais. Quando Deus criou o homem 100%, sabe o que quer dizer? 100% da capacidade cerebral, 100% de saúde, 100% de imortalidade, 100% de comunhão. Inclusive a Bíblia diz que Deus passava lá na viração do dia e falava com Adão face a face, tete a tete, comunhão plena, tudo era 100%. A ciência, esses dias eu li um artigo na internet, numa revista, como é que se diz, ficção, e os autores dizendo o seguinte, que o ser humano usa, eles questionando essas avaliações teológicas, eles disseram o seguinte: o ser humano usa 100% do seu cérebro, sim, impossível ele não usar. Eu falei, exatamente, o ser humano usa 100% do cérebro como se você pegar aí um carrão, vamos pegar um carrão aí, pastor Jonas, fala um carrão violento aí, misericórdia, vai que seja, o Fusca. Irmão, o Fusca, vamos pegar um mais moderno, vamos pegar aí uma Ferrari, um Camaro, exatamente, irmãos, você tem 100% de potência no motor, só que você pega uma estrada do Brasil aí, você só pode andar 120, você está usando o motor todo, mas não está usando toda a potência dele, vocês estão entendendo? Lá no Éden, irmãos, o homem usava tudo, por isso o homem se sentia pleno. Mas um dia o homem escolheu o pecado, desobedecer a Deus. Vocês conhecem a história, não precisa ficar contando aqui. O que acontece? Deus havia dito: o dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. E o que aconteceu com Adão e Eva, sua esposa? Perderam aquela plenitude. O homem não era mais 100%, não podia usar mais 100% da sua capacidade intelectual, espiritual, porque o pecado lhe fez começar a morrer. E dentro do coração do homem ficou um buraco. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou te dizer. Irmão João, quando você começa a sentir aquela angústia, irmão João, aquela vontade de fazer alguma coisa, Deus, eu preciso fazer alguma coisa diferente. É só igreja no sábado, igreja no domingo, igreja na quinta, igreja na segunda, igreja na quarta, igreja na sexta, igreja no domingo à tarde, no sábado à tarde, o sangue de Jesus tem poder, só igreja. Deus, eu preciso fazer algo diferente. E não me digam que isso não acontece com muitos de nós aqui, porque eu sei que acontece, irmãos. Nós somos seres humanos. Eu preciso de algo diferente. Sabe o que é isso? É aquele vazio que ficou da plenitude criacional. O 100% da comunhão que você tinha com Deus no Éden, que você perdeu por causa do pecado de Adão, começa a vir à tona e te incomodar, irmão João. É quando o ser humano começa: Deus, o que eu faço? O que eu faço para me sentir melhor? Senhores obreiros, eu posso falar tudo que Deus mandar aqui? Irmãos, é por causa desse o que é que eu faço, é que tem gente que não consegue deixar o pecado. Jesus vem buscar uma igreja, mas uma igreja que se santifica, uma igreja que vive conforme a palavra. Irmãos, pode aparecer inúmeros e inúmeros teólogos tentando facilitar o caminho do céu, mas a Bíblia continua dizendo que a porta que leva à salvação é apertado, é estreito, e o caminho é apertado.
É por causa desse negócio, o que é que eu faço, Deus? O que é que eu faço para me sentir vivo, para me sentir importante? É que tem gente que não quer vir na igreja, mas que gasta tempo diante de uma série de coisas que só estão contaminando a sua alma. Eu não vim aqui para dar bronca, que misericórdia, quem sou eu? Mas eu vim para te dizer uma coisa: Deus nos dá uma receita através da sua palavra, para nós vivermos a plenitude do Espírito, e a plenitude do Espírito só se vive conforme esta palavra. O mundo vai nos apresentar muitas coisas que vão nos fazer sentir o máximo, pastor Lucas. Eita, meu Deus, como eu sou bom, como eu sou bonito, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu sou fortão, como eu sou inteligente, como eu sou isso, aquilo. Mas só que tem uma coisa, o livro de Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. O caminho da vida, o caminho que leva para cima, se chama Jesus Cristo. E esse caminho requer, esse caminho exige, e não tem escapatória. Irmãos, Noé ficou com a plenitude criacional que estava em falta à tona. E ele começou a andar para um lado para o outro. Pastor Rodrigo, e quando a gente está desse jeito, pastor Rodrigo, eu sei que lá na sua casa acontece isso, mas na minha acontece, porque acontece comigo. Quando a plenitude criacional vem à tona, eu estou te falando isso porque muitos irmãos, muitos dos nossos irmãos não sabem, talvez não seja o caso aqui, porque aqui tem mestre. Mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. Quando essa plenitude criacional nos cobra o que nós perdemos no Éden por causa do nosso primeiro pai Adão, tudo à nossa volta começa a incomodar. Você quer ver você ficar, irmão, ruim? É quando você já está com o coração a 1000 por hora, a tua alma dizendo: você precisa de alguma coisa nova. E aí a esposa chega e fala assim, que nem a minha doce esposa fala: Marcos Pires. E quando ela fala Marcos Pires, eu já falo: Jesus, me cobre com tua misericórdia. É desse jeito mesmo. Acabou o leite. Daí no primeiro eu dou glória. Glória a Deus. Marcos Pires, acabou a mistura. Glória a Deus. Marcos Pires, preciso de dinheiro para eu ir para Itapeva. Aí, irmão, glória a Deus, já não sai mais. É claro que eu estou exagerando no exemplo aqui. Mas quando você está sentindo essa necessidade, a tua esposa irrita, o teu esposo irrita, os companheiros de ministério irritam, a pregação irrita, o anjo da igreja irrita. E quando você não entende que você precisa encontrar a receita bíblica para sanar essa necessidade, aí você começa a errar, porque daí você fere a esposa, você fere o esposo, você fere o pastor, você fere os companheiros. Pastor Tomás, Noé estava desse jeito. Ele falou o seguinte: eu preciso fazer algo. Preciso fazer algo. Pastor Gilson, o que eu vou fazer aqui? Sabe que exato. Noé falou o seguinte: eu vou fazer um negócio novo. Eu vou plantar uma vinha. Está aí na Bíblia, capítulo 9, Gênesis. Plantar uma vinha. Plantou a vinha. Agora preste atenção, irmãos. Já estou quase no finalzinho para não te cansar. Mas escute bem isso. Plantar a vinha nem sempre é má ideia. O problema é como você vai administrar os frutos. Você está entendendo isso? Nem sempre, Gustavinho, plantar uma vinha é má ideia. O problema é como nós vamos administrar o que vai vir para a nossa mão depois. Agora eu queria, só para fazer de conta que eu sou pregador, irmãos, eu não sou pregador. Mas só para fazer de conta, olha para quem está do teu lado aí e diga o seguinte: você está plantando, você vai colher. Você vai colher, crente. Você vai colher. O que você está plantando agora vai te trazer frutos lá na frente. O fruto pode ser bom, pode ser ruim, mas ainda que o fruto seja bom, vamos ver como é que você vai administrar lá na frente. Noé plantou a vinha. Vamos lá para o final, para não cansar a igreja. A Bíblia nos diz que depois que a vinha deu os seus frutos, Noé tomou do fruto da vinha e fez um suquinho. Eu não sei de onde ele tirou tanta sabedoria, mas ele conseguiu fazer o suquinho ficar fermentado. Porque a Bíblia nos diz que ele se embriagou.
que aí é que está o problema. Hoje, irmãos, antes de eu avançar um pouquinho aqui, já na conclusão da palavra, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, no momento de nossas angústias, nós estamos plantando algum tipo de vinha. Pastores, eu posso falar mesmo? Posso falar? Eu estou perguntando, porque se depois o pastor Jatão ficar bravo comigo, eu falei, pastor, os meus vice-presidentes autorizaram. Irmãos, você quer ver uma das vinhas que mais se planta hoje em dia? Eu não sou inimigo das redes sociais. Mas, irmãos, eu falo como pastor, o tanto de problema que eu já tive com igreja, e até no meio da própria família, por causa dessa tribulação chamada mídia social, aí, os Facebook, o WhatsApp. Irmãos, e pior que aquilo tem um efeito absurdamente, como é que se fala? É rápido e como é que fala? Quando você fica tranquilão, irmãos? É anestésico. Às vezes você chega em casa, eu falo por mim mesmo, a irmã Abigail começa, Marcos Pires, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando cimento, está faltando não sei o quê. Irmãos, a gente pega o celular, abre lá no Facebook, começa, sobe e desce, parece que relaxa, né? Anestesia, e a gente se sente bem. Mas não é só isso não, irmãos. Tem gente que não consegue se sentir bem se não estiver apelando para a pornografia durante as madrugadas. Eu não vim doutrinar a igreja, tem anjo nessa igreja aqui, mas eu estou falando aquilo que eu noto como homem de Deus, como pastor de ovelhas. Eu já lidei com pessoas, irmãos, aqui inclusive no curso teológico, pastor Lezer, um caso que talvez você vai lembrar, um caso que nós compartilhamos. Irmãos, alguém que fazia o curso aqui e aparentemente era poder de Deus, canela de fogo. Irmão, que coisa linda. Você começava a falar, irmãos, por que você é Jesus? Eita, mano, tô glória. Irmãos, porque o pelagianismo, meu Deus, que mistério. Só que esse mesmo crente, irmãos, não aguentava. Nas madrugadas ia lá para a internet, entrava nos sites e mais sites, e quando já estava com a mente cheia de porcaria, de miséria, daí começava a mandar mensagem para a irmã fulana e a irmã Beltrana. Isso é plantar vinha, e você vai colher. Outros é droga. Outros é o falatório. Tem gente que não consegue, irmão, se sentir bem se não estiver metendo a língua nos dentes, falando de A, falando de B. Cuidado, é a vinha. Você está plantando. E o fruto vai vir. Vamos terminar. Vamos terminar, irmãos? Amém? Então, amém. Glória a Deus. O bom é quando a gente fala assim, vamos terminar e alguém grita no meio, graças a Deus. Irmãos, Noé plantou a vinha. Quando os frutos nasceram, ele preparou o vinho. E aí, irmãos, olha que coisa boa. Sozinho, angustiado, sentindo a solidão do novo tempo, a solidão de ter alcançado a promessa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa antes aqui, crente. Tem gente que pensa que alcançar a promessa de Deus é só maravilha. Deus, quando trouxe o povo lá para dentro, o povo que caminhou 40 anos no deserto, quando eles foram entrar na terra prometida, Deus falou o seguinte para eles, falou da seguinte forma: gente, chegou a hora, vocês vão entrar na terra. Só que eu tenho uma surpresinha para vocês, está lá no livro de Deuteronômio. Lá na terra que eu dei a vocês por herança, lá eu deixei, o próprio Deus falou, eu deixei 7 nações, mais numerosas e mais fortes do que vocês. Ué, para que, Deus? Deus falou, para vocês expulsar tudo. Está escrito, está lá no livro de Deuteronômio, para vocês expulsarem. Meus irmãos, alcançar a bênção de Deus não é cruzar os bracinhos, as perninhas e falar, estou na bênção. Alcançar a bênção de Deus é ir para a briga, irmão. É ir para a briga, é enfrentar mesmo. Por isso que é difícil. E é por isso que a nossa alma às vezes clama por algo novo. Deus, eu não aguento mais tanta luta, tanto sofrimento, não aguento mais não, Senhor. E aí a gente planta uma vinha e depois pega o fruto, prepara o vinho. E aí, irmãos, olha como funciona.
vou dar só uma bicadinha. Que coisa boa. Noé, pastor Pedro, Noé quando deu o primeiro golinho no vinho, sabe o que ele lembrou? Ele lembrou dos tempos antes do dilúvio, a churrascada, as festas, aquele montão de gente, aquele barulhão. Ah, que saudade. Vou tomar mais um pouquinho, porque me fez bem. Eita, coisa boa. Começou a aliviar por dentro. As coisas que a gente planta, irmãos, quando nós não observamos as receitas de Deus, fazem esse efeito. Você toma um pouquinho, tá bom. Deixa eu tomar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, Jesus. Vai lá, mais um pouquinho. Daqui mais um pouquinho. Daqui a pouco mais outro pouco. Daqui a pouco você está lá. E quando ele já havia tomado uma certa quantia, a Bíblia nos diz que ele ficou embriagado. Aguenta aí, crente, só mais 5 minutos, já estou no finalzinho. Ele ficou embriagado. E a embriaguez, ela traz o entorpecimento. Até aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, que muitas vezes o crente fala errado. Irmãos, não se embriaga com vinho, mas pode se embriagar do Espírito Santo de Deus. Irmão, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Está escrito para não se embriagar com vinho, capítulo 5 do livro de Efésios, do verso 17 em diante. Se eu não me engano, 17 em diante. Mas um diz que é para você se embriagar do Espírito, sabe por quê? Enchei-vos, exatamente. Porque o do Espírito Santo, quanto mais você se enche, mais lúcido você fica. Quanto mais você enche, mais entendimento você tem. Quanto mais você enche, mais firme você fica. Quanto mais você enche, mais poder você tem. Quanto mais você enche, mais alegria você tem. Quanto mais do Espírito você se enche, mais Deus opera na sua vida e através da sua vida. Quanto mais do Espírito você se enche, mais força para vencer você tem. Aleluia. Noé ficou embriagado, irmãos, entorpecido. Ih, rapaz, me deu sono aqui. E me deu calor também, porque, irmãos, fruto da vinha causa isso. Nos aquece, né? A embriaguez trouxe calor e o Noézão arrancou a roupa. Tô ruim aqui. Gente, eu tô ruim aqui, vou deitar. Tava tão bom esse manto aqui que agora tô até zonzo. Tirou a roupa, deitou nu dentro da tenda. É isso que eu estou falando. Plantar vinha não é má ideia, nem sempre é má ideia. O problema é como você vai administrar os frutos. Noé administrou mal e se embriagou, perdeu o discernimento, tirou a roupa e se deitou dentro da tenda. Até aí tudo bem. Mas, pastor, qual é o problema de deitar nu dentro da tenda? O problema é que ele estava tão entorpecido que ele não viu que alguém se aproximava da tenda. Sabe o que isso quer dizer, Júnior? Que alguém sempre vai estar se aproximando da nossa tenda. Sempre tem alguém, irmãos, chegando perto. Noé estava lá, largadão. Quem sabe lá puxando o ronco mesmo, né? E daí passa o bagunceiro do Cã. Eu digo que ele é bagunceiro, irmãos, olhando assim, a grosso modo dentro da palavra de Deus. Parece que Cã é aquele tipo de jovem, bem sarrista, né? Vocês conhecem alguém sarrista, brincalhão? Que tira sarro de tudo? Não perde uma oportunidade? Tem a impressão que Cã era assim. Não tinha nada para fazer, eu ficava andando pela terra e passeando por ela, né? Daí ouviu lá dentro da tenda. Eita, trovoé dessa. Passa quando olha a tenda aberta e está lá o Noé, nu, roncando, largado. Irmãos, Cã botou o olho naquele. Misericórdia, Jeová. Eu gosto sempre de dizer, ainda bem que naquela época não tinha Facebook, irmãos. Senão o tribuloso do Cã ia fazer assim, ó. Ia virar para o lado dele, com o pai atrás. Ia postar na mesma hora. O mundo todo ia ver o Noé nu. E é interessante que naquela época não tinha. E até hoje nós estamos vendo Noé nu por causa da atitude de Cã. Que coisa, né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Podia não ter Facebook. Hoje em dia, pode ninguém aparentemente ver, irmãos. Mas um que se aproximar da tenda e ver a tua nudez, será o suficiente para te expor à vergonha. Essa que é a questão. Cã correu lá para os seus irmãos. Sem, Jafé, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, estou no final, aguenta aí. Vocês não sabem o que eu vi. Claro que a gente não sabe, mas o que você viu? Papai está nu lá dentro da tenda. Vamos lá para vocês verem também. Irmãos,
Irmãos, a Bíblia nos diz que Sem e Jafé foram de costas, chegaram na tenda do pai, entraram de costas. Eu não estou lembrado agora, mas parece que com os olhos fechados também, não me lembro. Não vou inventar aqui para não acrescentar o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que eles entraram de costas para não ver a nudez do pai e cobriram o pai. Assim que o pai acordou, irmãos, porque o sono passa, o efeito da vinha que você está plantando vai passar. Uma vez eu fui visitar um casal, me permitam rapidamente contar essa experiência. Você está envenenado, algo te envenenou. Está lá, irmãos, no texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 26. O Senhor dizendo assim: e eles tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. A palavra aqui, desprender, se eu não me engano, a palavra desprender é a palavra pages. Quer dizer o seguinte: ser livre de tentação que aprisiona, que prende, que gruda. O efeito vai passar. Crente, esse efeito vai passar. E quando ele passa, o que sobra pode ser muito doloroso. O efeito naquela vida passou, irmãos, mas graças a Deus, eles não arredaram o pé da igreja, o marido perdoou e foi lutando, a gente ministrando a palavra, orando, visitando. Resultado, estão juntos até hoje, casados e servindo a Deus. Graças a Deus, irmãos. Eu vou até fechar aqui, que senão não paro de falar. Irmãos, qual é a consequência? Eu preciso só ler 3 versículos para falar da cura. A consequência é que quando Noé desperta, Sem e Jafé chega: papai, o Cã viu o senhor pelado dormindo dentro da tenda. Ele viu o senhor nu e veio falar para a gente. Irmãos, a Bíblia nos diz que a ira de Noé se acende. Ele ficou irado. E o problema é que quando nós não sabemos administrar o fruto da vinha, é que a gente vai irar e vai fazer o que não deveria fazer depois. Nessa ira, ele olha para Cã, mas diz o quê? Não vai ser nem com Cã que eu vou falar. Eu vou falar com Canaã, que é o neto, o filho de Cã. Ele olha para o Cã e fala o seguinte: ó, você quer saber uma coisa? Olhou para Canaã, para o neto, para ferir mesmo. Olhou para o neto e disse: você, a tua descendência, por causa do pecado do teu pai Cã, eu vou lançar sobre ti esta palavra: a tua descendência vai ser serva, ou seja, empregada, dos empregados dos seus irmãos. Se você plantar vinha, o problema é seu, mas cuidado com a administração que você vai fazer. Agora eu vou terminar. Qual é a cura? A cura, irmãos, está no Salmo 45, verso 1, Isaías 26, verso 3 e Tiago 4, verso 8. Eu vou pedir para alguém ler para nós esses 3 versículos para a gente terminar aqui. Vamos lá, Isaías 45, verso 1. Alguém, por favor, leia para nós. Verso 1. Perdão, você está onde aí? Não, esse está em Isaías, né? É Salmo. Salmo 45, verso 1, Isaías 26 e 3. Pode ser Isaías 26 e 3 primeiro. Quando nós vamos para Salmo 41? Isaías 26 e 3. Vai lá, Lucas. 3. Tu, ó Deus, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Pastor Luquinha, quando o diabo chegar lá em Araçoiaba, todo faceiro, aí Lucas, eu vim aqui para te dar problema. Sabe o que você vai falar? Faz o que você quiser aí, bobão. A minha mente está firme nele. Quando o inimigo chegar, eu vou acabar com a tua casa. Vai não, a minha mente está firme no Senhor. Quando o inimigo chegar, eu vou acabar com o teu ministério. Vai não, a minha mente está firme no Senhor. Está firme no Senhor. Ah, vão acabar com você. Alguém disse uma certa vez: eu vou destruir esse camarada. Falaram de mim para um outro companheiro nosso. Irmãos, não destruiu não. E essa pessoa passou muito perto de se arrebentar totalmente. Confia no Senhor, crente. Firma a tua mente no Senhor, no Senhor. Relacionamento, relacione-se com Ele, para satisfazer a necessidade da tua alma. Salmo 45, verso 1.
Jesus. Ô, Juninho, vamos ler de novo isso aí, Juninho. Lê com calma isso aí. Já estou terminando, irmão. Só mais 2 minutinhos. Ó, o meu coração ferve com palavras. Segura um pouquinho, Juninho. Irmão, vocês sabem, essa é velha, né? Eu já falei 1001 vezes. Mas vocês sabem como se faz para ser cheio do Espírito Santo? Como? Ah, você não vale, Leandrinho. Você não vale. O Leandrinho acertou, irmão. Mas é que o Leandrinho já me ouviu falar umas 30 vezes aí. É que quando a gente pergunta isso, alguém fala, para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que orar e jejuar. É errado, irmão. Para ser cheio do Espírito Santo, se você não for cheio do Espírito Santo, você não consegue orar, não consegue jejuar e nem mais nada. Para ser cheio do Espírito Santo, a receita está lá em Efésios 5. Ô Leandrinho, fala a receita aí, Leandrinho, vai lá. Cantar louvores, salmodiar, falar os salmos, falando entre vós em salmos e cânticos espirituais. Mas tem mais, Leandrinho, vamos lá. Dando a Deus graças por tudo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a dar graça. A mulher brigou, a mulher reclamou, glória a Jesus, graças a Deus. O carro furou o pneu, bateram no carro. Eu estou andando com o carro tudo amassado ali atrás, mano. Não fecha a porta de trás, mas eu estou andando e está lá. Parece uma carroça velha. E eu estou lutando, estou dizendo, glória a Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, glória a Jesus. Vai dando glória. E a outra coisa, para ser cheio do Espírito Santo nessa receita, sujeitando-vos uns aos outros. Irmãos, sem sujeição, não existe crente cheio do Espírito Santo. Tem que sujeitar, pastor Eliezer. Tem que sujeitar, pastor Arlindo, pastor Joaquim. Temos que ser sujeitos. Mas vamos lá. Pode terminar, Juninho. Falo no que eu tenho feito no tocante ao rei. Irmãos, quando a gente se reúne para conversar, qual é a nossa conversa? Infelizmente eu tenho visto, está ficando bem normal, irmãos, a gente falar de coisas nem um pouco espirituais nos nossos púlpitos, né? Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, que senão é perigoso um cordãozinho que está segurando aqui acabar de partir. Irmãos, é perigoso. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo, quer vencer o vazio da alma? Fala coisa boa. Quando você encontrar com os crentes, em vez de ficar metendo a boca em alguém, principalmente nos anjos que Deus levanta para estar sobre a frente da sua igreja, sabe o que você vai fazer? Fala de coisa que edifica. E aquela palavra? A palavra foi boa, rapaz. O que você aprendeu? Eu aprendi isso, aprendi aquilo. E aquele hino, rapaz, aquela letra. E aí vai, pastor, mas a vida assim é muito chata. Irmãos, que seja chata, mas que você entre no céu. Vamos para o último versículo que eu já estou falando muito. Tiago, capítulo 4, verso 8. Muito bem. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Irmão, me permita aqui, para terminar, eu vou imitar o meu líder, né, o pastor Joatão. A gente tem que imitar, entrar na visão de quem lidera. Vou pedir para o pastor Rodrigo vir aqui. Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, você vai ser Deus. E eu vou obedecer o que essa palavra diz, achegai-vos a Deus. Vamos ver se você sabe como é que Deus faz. Primeiro eu vou deixar você na fogueira. Irmãos, eu vou me achegar a Deus. Quem quer se achegar a Deus tem que fazer o quê? Ir em direção a Ele. Certo? Pastor Rodrigo, se você é Deus e eu sou um servo de Deus, e eu tento me aproximar de você, como é que você responde? Errado, servo de Deus. Errado. Irmãos, eu estou brincando com o pastor Rodrigo porque ele é meu amigo, a gente tem intimidade, viu? Não é desrespeito a esse homem de Deus, não. É um grande homem de Deus que eu tenho muito respeito. Pastor Rodrigo, quando eu der um passo, você vai dar 3 no meu lado. 3. Que é assim que Deus faz. Olha só, irmão. A gente faz assim, ó, às vezes até meio na má vontade, né? Achegai-vos a Deus. Ah, então tá bom. Vai. Vou mais um. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Esse vazio que tem dentro de nós e que muitas vezes nos incomoda. A receita é isso aí. Permita que o teu coração ferva com palavras boas. Para isso tem que ler, tem que ouvir, tem que se alimentar da palavra. Se achegue ao Senhor, Ele vai se achegar a você. Busca o Senhor, Ele vai se achegar a você. Quantos podem dizer amém? Amém. Igreja, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.